Paz do Senhor, bom dia, sacerdotes, bom dia a todos vocês que estão assistindo nosso devocional de hoje. Já quero começar aqui declarando que esta quinta-feira vai ser uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de milagres na sua vida. E assim como Deus tem feito na minha vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua também. Já te convido a abrir a palavra do Senhor. Todos sabem, nós estamos no devocional no livro dos Salmos. E o Salmo no capítulo 12, e vamos ler todos os versos do Salmo 12, que é um salmo lindíssimo também, que nos ensina grandes lições. Vamos lá? Salmo de Davi para o cantor mor sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificadas 7 vezes. Tu nos guardarás. Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Irmãos, é um salmo onde nós vemos Davi, ele continua sendo perseguido por Saul, e ele aborda nesse salmo a confiança, a sinceridade e as promessas de Deus e o interesse, o intuito de Deus em preservar os justos, em preservar a sua palavra para com os justos. O ponto que eu acredito ser um ponto-chave deste salmo é a descrição que ele faz assertivamente da fidelidade de Deus em contraste com a falsidade e a corrupção dos seres humanos. E meu irmão, aqui para nós que estamos assistindo esse devocional, nós temos vivido tempos assim, onde nós precisamos clamar a Deus, assim como no versículo 1 e no versículo 2, Davi começa com um clamor de socorro. Por quê? O salmista, ele sente que os fiéis desapareceram da terra e que as pessoas ao seu redor falam com ele, mas com falsidade. E ele pede a Deus para que Deus intervenha. Será que isso não tem se repetido no nosso meio nos dias de hoje? Outro dia eu ouvi um especialista em pessoas falar sobre os bajuladores. São pessoas que falam bem de você, próximo a você, mas não falam bem de você com outros. Ou seja, agem com falsidade, não são verdadeiros. Davi, nesse salmo, está pedindo para que Deus intervenha e retire do seu caminho, ou seja, nas minhas palavras, que retire do seu convívio pessoas desse nível, porque pessoas assim não são dignas da nossa confiança. No versículo 3 e versículo 4, o salmista ele critica a língua enganadora dos ímpios, que falam com lábios bajuladores, como eu disse, mas o coração é hipócrita. Ou seja, ele pede ao Senhor que corte esses lábios, ele pede ao Senhor que ele retire essas pessoas que têm a língua orgulhosa, que acham que elas são tudo, que elas vão resolver na sua força. Davi pede ao Senhor que afaste essas pessoas dele. E olha que interessante, do versículo 5 e 6, Deus responde à súplica do salmista, afirmando que ele protegerá os oprimidos e os necessitados. Se você está com a sua Bíblia aberta ou puder abrir, olha, ponto a ponto, ele começa com clamor. Ele critica a língua enganadora, aquelas pessoas que são bajuladoras, mas agem com falsidade. Isso remete aos nossos dias, a situações que têm acontecido no nosso cotidiano. E tomar a Deus que nós não sejamos essas pessoas que agem com falsidade com o outro,
que nós possamos falar as verdades como amigos uns com os outros. O grande problema é que a sociedade desaprendeu a ouvir não, a ouvir críticas realmente construtivas, porque vão existir pessoas que vão chegar para você, fazerem críticas ao modo de dizer, vão dizer que são construtivas, mas na verdade são para te destruir, são para te deixar mal, te deixar para baixo. Então peça a Deus, assim como o salmista, discernimento, e que também corte do seu convívio, corte de perto de você essas pessoas que tentam falar enganosamente, e você acreditando, achando que são bons conselhos, mas na verdade estão te derrubando, estão te fazendo muito mal. Então, irmãos, no versículo 5 e 6, Deus responde à súplica do salmista, afirmando que ele vai sim proteger os oprimidos e necessitados. Essa passagem, ela destaca a promessa de Deus de agir em favor dos justos e de suprimir as palavras ímpias, ou seja, Deus vai agir ao nosso favor. Se você está sendo injustiçado, se existem pessoas te caluniando, não se preocupe. Deus é quem vai agir na nossa vida. E assim como o salmista, peça para Ele, fale para Ele o que você deseja. E no versículo 7 e 8, olha que coisa maravilhosa. O salmo termina com uma afirmação da pureza da palavra de Deus. A palavra do Senhor são como a prata pura, refinada 7 vezes. Ou seja, meu irmão, não tem volta. A palavra de Deus, ela é cirúrgica. Ela atinge, ela vai até a divisa da alma. Mas o que pode fazer? Um médico pode fazer? Não pode. Mas a palavra de Deus pode. Então o Salmo 12, ele nos ensina que, embora o mundo possa estar cheio de falsidade e engano, Deus, ele vai permanecer fiel às suas promessas e protegerá o justo e vai agir em favor dos oprimidos. Irmão, creia que a pureza das palavras de Deus, ela contrasta totalmente com a língua enganadora dos seres humanos. Se você já foi enganado, não confia mais nas pessoas, acredite, Deus tem uma nova história para você. Deus pode mudar a sua mente, como também pode mudar aqueles que te enganaram um dia. Então, acredite sempre no ser humano. Então, nesse Salmo de número 12, nós aprendemos e destacamos a importância da confiança na fidelidade de Deus. Mesmo em meio à corrupção, à falsidade do mundo, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus e lembrar que ela é confiável. Então, meu irmão, voltei aqui com um probleminha no celular. Que Deus te abençoe e te dê uma quinta-feira extraordinária na presença de Deus, e creia, mesmo em meio à falsidade do mundo, à corrupção do mundo, a palavra de Deus permanece confiável. Deus te abençoe.